Eros e Thanatos se encontram aqui nesse momento para nos revelar sobre amor e sobre morte. Sejam bem-vindos ao Apocalipse. Eu me chamo Kali e é um prazer te receber aqui na minha mesa. Hoje nós vamos navegar aqui pelas águas desses 3 arquétipos dispostos na mesa, que falam sobre conexões entre o eu e o outro, mas que também tem um tomzinho de morte, finalizações, separações. Então a temática dessa 4ª semana que eu estou gravando, ela vai avaliar as relações de uma maneira um pouco mais profunda, relacionando sempre com o eu. Esses 3 arquétipos aqui, eles vão ser as opções da mensagem de hoje. Então você já pode olhar para eles e ver com qual você se identifica mais, o que você sente a respeito de cada um. E eu vou tirar aqui, opa, tá um pouquinho de sombra. Tirar aqui, fechar o olho para ver qual que é o nosso tema. Fechar o olho para ver qual é o nosso tema. Ai, meu Deus, vamos lá. Estão prontos? É possível resgatar esse amor? Deixa eu aproximar aqui. É sobre isso, então, né? Estamos preparados? Não estamos? Vamos ver o que vem aí para você. Se você está querendo resgatar um amor, é porque provavelmente você perdeu. Então, mentaliza essa relação, mentaliza essa pessoa, veja qual dessas cartinhas te chamam mais atenção. Vou aproximar elas e você pode também fechar os olhos se quiser, respirar fundo. Opção de número 1, o self. Opção de número 2, a ponte. The bridge. E a opção de número 3, o amante. Bom, eu vou seguir para a leitura, te espero lá, tá bom? Se você precisar de mais tempo, é só pausar o vídeo e a minutagem vai estar lá na descrição. Até já! Grupo 1, seja bem-vindo. Bom, você escolheu aqui a carta do self, ou o eu, né? Você mesmo, você mesma, você mesmo, que está aqui me ouvindo. É curioso ter vindo essa carta junto com o amante, com a ponte, né? Porque são 2 cartas que falam de uma conexão, de uma atração por outra pessoa, enquanto o self é apenas o self, que já é muita coisa, na verdade, né? Então aqui a gente tem essa... É como se fosse uma representação, assim, de um grande prisma, eu acho que é caleidoscópio que a Kim Krans utiliza na descrição, para dizer que a gente tem muitas possibilidades de performance, de identidade, de mudanças. Então todas essas cores, elas vão representando as cores que a gente adiciona na nossa própria vida, na nossa própria identidade, enquanto esse centro aqui, ele permanece íntegro. Não importa o que passe, o que aconteça e tal. Então aqui a gente está falando sobre uma questão de essência pessoal, né? O que é imutável em você e tal. Então, eu acho que talvez essa questão de resgatar ou não resgatar o amor possa estar relacionada ou com o auto-amor, o amor por si mesmo, por si mesma, ou então seja algo, um processo que vai ter que partir de você, que vai ter que mudar a partir de você, que você vai ter que olhar para o seu interior para entender se você quer de fato resgatar esse amor ou não. Vamos então aqui com o tarô. Aliás, eu queria ver... Peraí, deixa eu pegar aqui. Ai, meu Deus, derrubei Eros ali.
eu queria ver qual que é a energia que você tá em relação a esse amor e qual a energia que esse amor tá em relação a você. Então, seja você mesmo, uma parte de você, seja um amor de amizade, seja um amor de família, seja um amor romântico. Fênix. As duas invertidas aqui. Então, a gente tem você com a coruja invertida, e aqui trata-se muito de uma escassez, sabe? É como se você estivesse retendo algo que você gostaria de entregar. Essa pessoa, ou essa parte sua, ela tá aqui também com muita dificuldade de mudança, né? A carta da Fênix é ligada ao chakra básico, então essa pessoa talvez ela tenha um grande enraizamento com você, e aí tem uma dificuldade ali de transformar, de fazer esse processo de purificação e, né, sair ali voando e tal. Então, a gente já pode ver aqui que existe uma coisa de apego, se, por exemplo, for a respeito de você mesmo, né, uma questão assim de auto-amor, tem até uma coisa de dificuldade de mudar. E aí essa coisa do controle da prosperidade, do controle da abundância, como se fosse um modo de evitar que você se transforme. Opa, vamos lá. Grupo 1. É possível resgatar esse amor? Puxa vida. 9 de espadas, 7 de espadas, 5 de paus e pajem de espadas. Muitas espadas. E eu tinha pensado até, né? Porque a coruja, ela é do elemento ar e a fênix, ela é do éter. Só que aqui ela também vem representada meio que como uma ave ali. Então, talvez tenha uma relação grande, assim, com o ar, no sentido de vocês terem que mudar a comunicação, terem que expandir um pouco mais esses horizontes, o olhar, a vista. 9 de espadas é uma carta de muita angústia, de muita ansiedade. Às vezes pode ser que essa ansiedade impeça tanto você de seguir a sua vida em frente, quanto da relação voltar de alguma forma, sabe? E aí esse 7 de espadas também me vem muito como uma questão de autossabotagem. E, enfim, eu acho que aqui ambas as pessoas podem estar meio que escondidas uma da outra. Então, com uma dificuldade de acesso, talvez vendo redes sociais escondido aqui, né? Porque tem o pajem e o 7 de espadas, então pode ser, assim, uma relação que ela tem muita propensão para intriga e para essa coisa de, deixa eu bisbilhotar aqui, deixa eu dar uma olhadinha acolá, não sei o que e tal. Isso pode ser você, quanto pode ser a outra pessoa, mas lembrando que o self ali, talvez ele peça para você olhar essa relação também como uma espécie de espelho. Um espelho que não é exatamente igual à imagem. Talvez essa imagem ela seja até um pouco distorcida. Mas que ao mesmo tempo você pode ver nessa pessoa aquilo que você precisa mudar em você. É claro que isso não está respondendo a sua pergunta, né? Então vamos lá. É possível resgatar esse amor? Eu acho bem difícil aqui. Eu acho bem difícil porque é preciso estar. Eu ia falar que é preciso estar disposto, mas me veio na cabeça: é preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Talvez você esteja com muito medo. E esse medo, ele faz a tal da profecia autorrealizável, sabe? Então você tem medo e aí você sabota as suas ações, você se esconde, você se esquiva e aí acabam talvez rolando picuinhas, intrigas,
conversas paralelas aí dessa pessoa com outras pessoas, né, caso vocês estejam assim totalmente afastados. Então tem uma propensão aqui, né, de discussões. Eu acho que o Pajem de Espadas ele é muito fofoqueiro, né? Então é como se juntasse assim com o 5 de paus. Aí a gente tem aqui, ó, só para vocês verem quanto que as imagens falam, a mesma máscara que o. Deixa eu pôr pra cá pra ver se dá pra ver. Ai, meu Deus, eu sempre atrapalhada com a luz. Pronto, acho que agora foi. A mesma máscara que tá aqui no Pajem de Espadas, a gente tem aqui no 5 de paus. Então pode ser que essa pessoa, ela fofoque a seu respeito aqui com outras pessoas, né? Que deem opiniões meio controversas, que deem opiniões contraditórias, e aí seja uma pessoa que ela não sabe lidar com maturidade com a situação, né? Tem uma certa infantilidade aqui. E ao mesmo tempo, penso que essa é uma relação que tem uma dificuldade aqui, porque é como se fosse uma barreira. Vamos imaginar que você está aqui no 9, no 7 de espadas. Se você vai atrás dessa pessoa, o 5 de paus aqui, ele está na frente da pessoa. Então é como se tivesse uma dificuldade de acesso. Seja por opiniões, seja porque essa pessoa tem um grupo de amigos, uma família ali que complica, mas principalmente eu acho que por imaturidade, por ter também uma pressão social, talvez. E aí o 7 de espadas, ele até tem a ver com uma coisa meio política, né? É uma carta bastante ambivalente, porque ela traz essa coisa da cautela, né? Mas tá me vindo uma energia meio, não sei se people pleaser necessariamente, né? Que seria a pessoa que faz tudo para agradar os outros, mas tem uma coisa meio estranha aqui. Vamos ver o que mais que sai, vamos. Inclusive, a carta da coruja invertida, ela fala sobre brigas por causa de dinheiro. Então, eu não sei se aqui houve uma discussão a respeito de algo financeiro, ou até de algo que tenha a ver com bens, com propriedade, com gestão de tempo, né? Então, pode ter havido aqui uma discussão. E aí, mais relacionada a você até, porque foi a carta que saiu para você. Então, talvez você também tenha pessoas que estão aí dando opinião, que estão causando intriga, que estão gerando confusão. Fica meio difícil assim. Vamos ver. Peraí, deixa eu pensar. Vamos ver assim, se você for atrás dessa pessoa, o que que acontece? A roda da fortuna, a força e a imperatriz. Nossa! Caramba! Muitas coisas podem acontecer. Vamos dizer assim, né? Só arcanos maiores agora. A roda da fortuna é uma carta de múltiplas possibilidades, tá? Então, eu sinto que pode existir uma mudança muito grandiosa, mas também tem que se atentar com a repetição de ciclos. Então, se você viveu uma relação, acabei de ver 11-11, se você viveu uma relação ioiô com essa pessoa, de vai e volta, vai e volta, vai e volta, então aqui a tendência é de acontecer a mesma coisa. E aí fica em alerta, né? É preciso estar atento e forte mesmo. E tanto, né, veio a força aqui também. Então, eu diria que para essa relação retornar, você teria que ficar um pouco alerta, ou talvez você ficasse alerta demais e não conseguisse desfrutar do momento, sabe? Acho que aqui existe uma possibilidade de retorno, mas principalmente eu acho que o encontro consigo mesmo. E aí talvez por isso que veio o self, né? Porque é como se a roda da fortuna ela te mostrasse ali o padrão se repetindo ou uma mudança acontecendo. E aí a força é você tentando lidar com as circunstâncias aqui. Tem até uns fantasminhas, eu nunca tinha reparado nisso.
Deixa eu botar aqui perto. Tem uns fantasminhas aqui embaixo. Então, você tentando lidar com os fantasmas dessa relação, tentando lidar com os seus demônios internos também. E aí depois vem uma grande plenitude, um bem-estar, uma coisa de autoestima. Então, eu diria que é um processo longo e difícil aqui. E aí, por último, vamos pegar aqui um conselho, né, para ver se há alguma esperança, o que é melhor você fazer. 10 de ouros, sacerdotisa, julgamento, imperador. Ah, eu esqueci, eu ia tirar para ver o que aconteceria se você só esperasse. Vou tirar aqui. O que acontece se o grupo 1 só esperar? Ixi, nada. Nada acontece. Aqui eu acho, de novo, ó, coisa de dinheiro, escassez, falta de esperança, falta de contato. Se você ficar esperando essa pessoa, ela não vem. Aqui me parece que o conselho ele está relacionado com você nutrir as suas questões materiais primeiro, se sentir seguro, segura, segure, porque o 10 de ouros ele está muito ligado com uma espécie de porto seguro bancário, vamos dizer assim, um porto seguro bancário, né? Então cuide primeiro de deixar a sua casa confortável, o seu ambiente favorável. Cuidado não, presta atenção aí nos teus ciclos próximos, nos teus familiares. Se essa pessoa for uma pessoa da sua família, eu, eu diria para você circular, sabe? Continua circulando ali, se tiver que ter um vínculo, ok. Né? Eu tô falando, trazendo essa possibilidade porque o amor perdido não necessariamente tem que ser o romântico, às vezes pode ser também relacionado, né, a alguém que você ama da sua família e tal. E aí tá vindo muito essa energia de brigas por dinheiro, de dificuldade financeira e tal. Então aqui talvez tenha uma certa coisa de dar o braço a torcer para a pessoa para se aproximar. Só que muito provavelmente existe o momento certo para fazer isso. Então eu não vejo assim, tipo, vai correndo agora atrás dessa pessoa, né? Porque a sacerdotisa, ela tem uma grande intuição, ela tem uma grande conexão com essa sabedoria interior que avisa. Então, estou vendo esse julgamento aqui como um aviso, como um lembrete, como um despertador, talvez até, de você despertar, de você perceber que é chegada a hora de falar o que você tem que falar, de perdoar também o que você tem que perdoar, tá? Porque o julgamento também tá ligado com essa questão de cura, de perdão, de libertação. Então, eu vejo uma coisa muito assim, vai circulando por aí, vai comendo pelas beiradas, também vai cuidando das suas questões materiais para não passar por esse tipo de problema novamente. Conte com a ajuda de pessoas que te ajudam, né? Então, se essa pessoa nunca te ajudou, né, você não vai ficar contando com ela. E aí, quando chegar a hora, você vai sentir, sabe? Talvez essa coisa ainda te perturbe por um tempo, porque é como se ela ficasse resguardada dentro do seu inconsciente, que não é tão inconsciente assim, né? De novo, essa coruja, ela tá me olhando aqui com os olhos tão, sabe, tipo, eu sei o que você fez no verão passado. E, e também, coruja, coruja, né? Veio duas vezes aqui. Então é você assumir também o lado mais empoderado dessa coruja, porque aí a coruja aqui dos animais selvagens desconhecidos, deixa eu pegar ela aqui para vocês, ela está muito relacionada com a abundância, com a prosperidade, com a generosidade. Então eu sinto que é para você ser generoso com as pessoas que você sente uma segurança também, sabe? Não é entregar tudo, não é até ser indulgente aqui,
mas é você entender o momento certo, né, a hora certa, o dia certo e tal, para você fazer uma entrega. Estou falando disso porque a coruja está atrelada até com dar presentes, né? Ela fala para você oferecer algo no intento de equilibrar essa carta. Então, ela veio desbalanceada. Para balancear, a gente precisa ter aí uma relação melhor com a abundância, com a prosperidade. Então, aqui é isso, você deve cuidar desses saberes profundos, tá? Então, não se esqueça da intuição, daquilo que você sabe de agora e de outros momentos, de outras vidas. Não faça as coisas com pressa e cuide para que você não fique nesses 5 de ouros, porque esse 5 de ouros ele pode acontecer não só num lugar de escassez financeira, mas também, às vezes, num sentido de insegurança muito grande, né? Às vezes não, sempre, né? Porque quando vem a dificuldade financeira é muito mais propício que a gente perca a segurança emocional, psicológica e tal. Então aqui também vem um chamado para você olhar para esse interior, né, se entender consigo mesmo, talvez até aqui firmar um compromisso com a sua espiritualidade, porque a sacerdotisa ela tem esse compromisso, né, e o julgamento eu acho que ele é como se fosse ali também uma representação da espiritualidade, te trazendo respostas, te trazendo clareza e te trazendo também uma ordem de despejo, sabe? Para você jogar fora o que não serve mais. E o 10 de ouros até, ele pode falar também de ancestralidade. Então aqui talvez tenha essas possibilidades, né? Pode ser que seja uma pessoa da sua família, e aí os teus ancestrais, os antepassados, aqueles que já foram, estão aqui voltando para te dar um recado, e esse recado ele vai ser ouvido no momento certo. Para isso, você precisa silenciar um pouco o mundo externo e cuidar dessas questões, né? Matéria, saúde, física, o seu corpo, o seu dinheiro, o seu trabalho, a sua casa, organizando como imperador aqui, para que você não dependa também de uma pessoa que, sei lá, não vai te entregar o que você precisa, né? Não sei se é exatamente esse o caso, mas talvez seja. E, enfim, eu acho que eu já estou terminando por aqui, mas só uma última coisa, né? Eu falei de ancestralidade e a Fênix também é uma carta de ancestralidade, porque o nosso chakra básico ele está ligado com a raiz, né? Essa raiz de antepassados, da nossa família, das nossas origens e tal. Então, não sei, talvez seja também uma pessoa assim, se for mesmo alguém de família que tem uma dificuldade de perdoar, né? Porque ela vem invertida, assim, então a mudança fica difícil e o perdão também. Então, eu acho que talvez você. Pode ser que você em algum momento venha a receber notícias ou receba um pedido, não sei se é exatamente um pedido de desculpas, porque o julgamento ele pode me falar dessa pessoa retornando depois de um tempo, só que você tem que fazer a sua parte aqui, tá? Porém, o imperador, ele também é uma figura meio difícil. Então, pode ser assim que tem muitas possibilidades aqui, né? Pode ser que a pessoa reapareça, mas ela só reapareça quando ela estiver bem estabelecida, quando ela estiver numa segurança maior, quando ela estiver mais madura, né? E aí talvez você já tenha aqui a sua estrutura, você já tenha o seu, sei lá, o seu casamento, a sua vida seguiu, você construiu suas pontes aí, né, e tal, e já nem queira mais, né? Só seja uma coisa de liberar mesmo. Mas acho que é isso. Silenciar, meditar, se concentrar naquilo que realmente te dá segurança, cuidado com quem você troca informações, principalmente, né? Eu acho que 10 de ouros traz uma coisa de contato com outras pessoas, mas muito num ambiente assim
de trabalho, né? Aquela coisa de um churrasco em família, mas você não vai contar da sua vida toda, né? Então, como veio lá, né, o 5 de paus com o pajem de espadas, eu sinto que essa sacerdotisa também está pedindo um pouco de segredo a respeito disso, sabe? Então não fique pedindo opiniões, não fique pedindo informações também, né? Fique, assim, observando, mas de uma maneira silente, de uma maneira que preserva também o seu interior. E aí, no momento certo, a coisa vem e liberta, sabe? Mas eu acho que vai estar num lugar de maior segurança. Porque até nas cartas que vieram ali, né? Se você for atrás da pessoa, também existe uma certa instabilidade com a qual você precisa lidar. Daí, assim, se a sua intuição está te dizendo, vou atrás, o risco é seu, né? Mas se ela estiver te dizendo que você precisa se recolher, acho que de toda forma, né, um recolhimento ele é necessário para você avaliar o que faz mais sentido para você e o que não faz. E isso não de um lugar racional, mas de um lugar muito íntimo mesmo e intuitivo, tá? Bom, acho que é isso, grupo 1. Espero que essa leitura te ajude. E a gente se vê numa próxima. Não esquece de deixar seu like, compartilhe o vídeo se você achar que tem alguém aí que está precisando ouvir isso também. E se você se sentir à vontade, deixa nos comentários aí o que você achou dessa leitura, se ela fez sentido ou não, tá bem? Tchauzinho! Grupo 2, grupo da ponte. Deixa eu mostrar aqui para vocês a cartinha de novo. Essa é uma carta muito bonita que fala de aceitação, de conexão e magia. Também tem seu lado negativo, que vai falar sobre forçar conexões, né? Então, uma coisa meio invasiva, assim, de você invadir o espaço do outro. Eu, há algum tempo, venho meditando nessa carta e uma coisa que me veio na cabeça, assim, né? Que quando a gente tá na ponte e a gente pega a ponte pro lado da outra pessoa, a gente vai ali pro suposto reino dela, né? Mas não necessariamente a gente vai entrar nas águas dela, que seria essa profundidade. Então, eu acho que é uma carta que fala de uma conexão, mas a conexão ela não deve ser, né, invasiva, como eu falei antes. Acabei de ver 25 e 25. Se quiser dar uma pesquisada para ver se tem alguma mensagem extra para você. Então, eu vou tirar aqui primeiro para ver como é que você tá em relação a esse amor que você quer resgatar. Baleia. Eu acabei de falar de profundidade e olha só quem vem. E como que esse amor tá em relação a você. O corvo tá te mandando sinais aqui, será? Eu acho que essa pessoa tá te mandando sinais. Tá tentando se comunicar telepaticamente aqui com você. E é engraçado, porque cada animal olha para um lado, mas eu sinto que existe uma grande conexão mesmo aqui. Você, pela memória, porque a baleia está relacionada com a lembrança, com uma profundidade emocional, mas também uma grande maturidade. Ela parece um pouco com o rei de copas do tarô. E o corvo, ele tem uma visão muito ampla do passado, do presente e do futuro. E aí a gente tem até, né, essa diferença de olhar, você olhando para o passado, a pessoa olhando para o futuro. Não que seja necessariamente negativo no sentido de você estar nostálgica assim, de uma maneira ruim, tá? Até porque as duas vieram numa posição correta, então aqui a gente tem uma pessoa muito emocional e uma pessoa muito espiritual. Porque apesar de estar relacionado com o ar,
que tá ali na mente, né? O corvo, ele é um símbolo bem forte de espiritualidade. Então, essa pessoa, ela pode estar fazendo mesmo aí, tá fazendo viagem astral para encontrar você, ou ela realmente tá, tipo assim, busquei o meu caminho, né, e agora eu tô tentando me concentrar numa elevação espiritual para poder ficar 100%. Tá, vamos ver aqui, então, se é possível resgatar esse amor. Grupo 2, 5 de ouros, 10 de bastões e a rainha de copas. Essa rainha aqui é você. Eu tenho a sensação de que talvez essa pessoa... Tira mais uma, vai. Rei de ouros. Talvez essa pessoa, ela realmente esteja mais em busca de uma elevação. Curioso, porque parece, assim, a energia da rainha de copas, ela combina muito com a baleia, mas ela também combina com o corvo. E o rei de ouros, ele também tem uma certa... Acho que ele talvez se pareça mais com a baleia do que com o corvo. Mas aqui a gente está falando de duas pessoas bem diferentes, né? Não só pelos elementos ali, mas também pelos elementos aqui. Então, uma das pessoas está mesmo ligada à água, aqui o rei está ligado à terra. A gente tem o 5 de ouros e o 10 de paus, que são cartas bem delicadas. Então, vocês muito provavelmente se gostam, tem um sentimento aqui, só que talvez não seja a hora, sabe? Talvez seja a hora de você olhar para outras coisas, de você olhar para sua rotina, de você olhar para o seu autocuidado. A carta da baleia fala muito disso, porque o 5 de ouros é uma carta de vazio e o 10 de paus é uma carta de sobrecarga. Então é como se você se sobrecarregasse e, né, ficasse ali tateando no vazio. Ai, eu espero que o brinco não esteja fazendo barulho, que eu tô achando que ele tá fazendo. Tava batendo no microfone. Bom, então, é muito esforço, é muita dedicação para não receber nada. Então, aqui, talvez a forma de demonstração de amor, de afeto dessa pessoa, ela seja muito diferente da sua. E aí pode ser que tanto você quanto essa pessoa acabem se sentindo desnutridos, sem afeto, sem carinho, sem, né? Porque o carinho que a rainha de copas demonstra, ele é um carinho mais convencional, vamos dizer assim, né? Um carinho mais romântico. Ela tem uma doçura, uma gentileza. O rei de ouros, ele tende a ser aquele tipo de pessoa que dá presente em vez de dar carinho, sabe? Não fala que ama, mas faz de tudo pela pessoa, assim. Então, aqui talvez tenha uma dificuldade de acessar o universo do outro e talvez você ficar forçando, tentando forçar, não adiante, sabe? Não é só uma coisa de, se esforce mais. Porque eu acho que você já se esforçou. E essa pessoa também, talvez. Só que talvez só não encaixe. Curioso. Aí eu vou tirar aqui para ver o que acontece se você for até essa pessoa. 5 de copas, o mago e 5 de espadas. Não tá bom. E se você esperar por essa pessoa, 3 de espadas, a morte. Tá, já entendemos aqui, né? Amor, a morte.
Amar amante. Se você for atrás dessa pessoa, você vai se arrepender. Talvez essa pessoa, ela, não sei, tá me vindo uma coisa assim mesmo, da pessoa tá em busca da evolução pessoal aqui, né? O Mago, Rei de Ouros e a Carta do Corvo. Pode ser uma pessoa que ela mexe com energias também. Então eu vejo até assim a relação do corvo aqui com esse mago vindo nesse lugar de um treinamento, sabe? Treinando as habilidades psíquicas, treinando a mediunidade, treinando sei lá o quê. E eu não posso deixar de falar que aqui talvez tenha uma coisa de usar, né? Te usar como uma ferramenta mágica ou você usar essa pessoa também, né? Que, enfim, se for o caso, essa pessoa provavelmente já sabe, né? Porque vindo com o corvo ali. E se for o caso contrário, também você provavelmente já sabe. Mas me vem isso especialmente porque veio com 5 de espadas, né? Então talvez você perceba essa pessoa tentando te manipular, tentando jogar com você. Eu não vejo uma grande manipulação, sabe? Mas uma coisa meio truqueira. E aí você se arrependa, você perceba que, tipo, realmente não valeu a pena. E aí, se você esperar, né, 3 de espadas com a morte, você não vai esperar. Aqui eu tô vendo que você não vai esperar, porque vai doer muito, né? Você vai entender isso como um luto mesmo. E eu acho que é meio propício, né, que você entenda como um luto. É meio triste, mas vamos ver o que o tarot te aconselha a fazer. Rei de paus. Nossa, quanta gente! Meu Deus! Rei de paus, 6 de ouros, cavaleiro de espadas e sota de ouros, pajem de ouros. Aqui podem ser outras pessoas, né? Do seu interesse aí, da sua alçada. Aqui eu acho que você não deve se deixar esmorecer, né? Porque nas duas possibilidades veio ali o 5 de copas, que é uma carta de tristeza e arrependimento, e na outra veio 3 de espadas, que é uma carta de dor, sofrimento, né? Angústia, lamúria e tal. Então, o rei de paus, ele não se entrega para a dor, não se entrega para o sofrimento, para a decepção, porque ele é um cara persistente. E aí pode ser que isso seja uma pessoa que está se aproximando de você e querendo te oferecer algo, porque o 6 de ouros está aqui falando que existe uma troca sendo feita. E o cavaleiro de espadas, talvez isso aqui represente até você, como você tá. Talvez você esteja na defensiva e até atacando a outra pessoa que está tentando se achegar aí a você, mas talvez você tenha muita coisa para aprender com essa pessoa. Talvez reaprender a coisas relacionadas à sensualidade, ao prazer, a desfrutar. Talvez com essa pessoa que você está pensando aqui na mesa, você desaprendeu a desfrutar, né? Veio 5 de ouros, 5 de copas e 3 de espadas, então cartas muito difíceis. Sua bagagem emocional, ela é muito profunda mesmo, e veio na cabeça a palavra perversa, porque eu acho que às vezes ela pode te deixar muito para baixo, né? Te puxar mesmo. Mas não é um caso perdido, sabe? Porque se fosse a baleia também teria vindo ao contrário. Então aqui eu vejo como você tendo a necessidade de ter trocas com pessoas quentes, com pessoas que te dão tesão, paixão, vontade, se aproveitar daquilo de mais caloroso que a vida tem para te oferecer.
E aí aqui com o Cavaleiro de Espadas e o Pajem de Ouros, como eu já disse, pode ser que tudo isso aqui representem pessoas na sua vida, mas também pode ser você. E daí, calma aí, que me vieram várias interpretações na cabeça agora. Porque eu pensei, talvez esse daqui, esse rei de bastões, ele seja você também. Seja quem você pode ser, né? Então você pode ser quente, você pode ser sensual, você pode ser magnética e ir atrás do seu prazer e entregar apenas a medida necessária para esses cavaleiros e esses pajens. Ou o contrário, como eu já tinha falado, né? De você ter um rei aí, você ser o cavaleiro e tá querendo atacar o pobre do rei. E aí, a terceira possibilidade é de que você se concentre também nos estudos aqui, né? Porque o Cavaleiro de Espadas com Pajem de Ouros tem uma coisa de ideias, né? Colocar suas ideias no mundo, colocar os seus projetos no mundo, fazer o seu próprio corre, ir atrás de coisas que te instigam mentalmente, intelectualmente, fazer leituras, né? Fazer, praticar escrita e tal. Então, me vem muito essa coisa aqui, né? Se matricular num curso ou algo nesse sentido. Então, eu acho que até o próprio rei de paus ali, ele traz uma coisa também de você se concentrar nesse calor dos seus projetos, né? Colocar a paixão naquilo que merece a sua paixão, naquilo que é digno da sua paixão. Porque esse relacionamento aqui que você trouxe, por mais que seja uma pessoa que você ama, né, e tal, com todas as circunstâncias ali, não é uma pessoa que vai te devolver paixão. E aí talvez você desfrute mais, ou se concentrando naquilo que é do seu trabalho. Oi? Meu Deus. Do seu trabalho relativo a estudos e tal, do que tentando forçar relações aí, né? Ou que você desfrute mais com pessoas que são um pouco mais agitadas, né? Que estão interessadas também em você. Talvez até sejam pessoas meio apressadinhas ou meio irritadiças, mas que estão interessadas em te conhecer, que têm curiosidade por você, que querem fazer essa troca. A troca ela não precisa ser olho por olho, dente por dente, sabe? Às vezes você pode dar o fogo e a outra pessoa dá a espada, né? Aí o outro vem com uma flor ali. Então cada um contribui de uma forma. Às vezes essa multiplicidade pode ser também a forma de você se relacionar com diversas pessoas, né? Então não ter necessariamente uma hierarquia de relações, e aí pensando até em hierarquia, a gente tem rei, cavaleiro e pajem, né? Como se fosse decrescente ali. Mas tentar equilibrar melhor isso, sabe? Então, às vezes você se relaciona com uma pessoa que ela te dá paixão, que ela dá um sexo legal, que ela é uma boa companhia, aí uma outra pessoa você se diverte muito, vocês saem para lugares inusitados, essa pessoa te provoca intelectualmente. Aí vem uma outra pessoa que ela é mais de boinha, assim, ela te leva, sei lá, para numa feira, te acompanha na feira, enfim, aí isso, claro, pode ser também para amizades, né? Então, você nutrir mais amizades, mais vínculos que não estão necessariamente ligados ao romântico. Acho que isso pode te ajudar bastante. E aí você realmente ter relações em que a ponte ela tá aberta, você pode atravessar e não necessariamente você se afoga na água dos outros. E nem na sua, né? Na sua própria água, porque você tem bastante água aí. Aí você tem que também trabalhar esses outros aspectos. Tá bom, grupo 2? Espero que essa leitura tenha te ajudado. Se sim ou se não, fica à vontade para deixar nos comentários. Não esquece de deixar seu like e a gente se vê numa próxima. Tchauzinho! E agora temos o amante.
The Lovers, The Lover, o amante. Ah, essa carta aqui é uma das minhas favoritas. Grupo 3, você escolheu o cisne aqui, né? Uma grande representação de Afrodite. Inclusive, a própria autora, ela associa essa carta com Afrodite, com Krishna e Radha, que é a contraparte dele. Bom, essa carta aqui, ela é amor puro, né? Ela é aquele melzinho na boca, ela é aquele beijo gostoso, molhado. Talvez você esteja muito amante, talvez você esteja precisando ser mais amante, não sei, né? Vamos ver aqui. Eu tinha pensado de tirar. Na verdade, eu tirei os outros com esse daqui. Peguei. É porque assim, antes de eu começar, eu pensei de pegar o baralho Yogi, mas eu pensei, não tem nada a ver, né, com o assunto. Não sei se vai servir. Mas aí, agora que eu falei de Krishna e Radha, que são dois deuses que tem aqui nesse baralho, eu acho que talvez seja interessante. Então, eu vou deixar ele aqui. Se me bater, eu boto aqui, tá? Primeiro a gente vai ver, então, como é que você tá em relação a esse amor. Raccoon. E como que esse amor tá em relação a você. O alce. Bom, essa pessoa aqui é difícil. Esse amante aqui, ele é difícil, viu? O alce invertido a gente tem algumas características de uma pessoa autoritária, uma pessoa arrogante, uma pessoa egocêntrica. Então, talvez seja alguém muito difícil de alcançar. E você, com o guaxinim também invertido, tem uma coisa de estar. A Kim Krans, ela define como um artista faminto e competitivo. Então, não sei, talvez você se beneficie mais de fazer arte a respeito desse amor do que do amor necessariamente. Mas não vamos pré-julgar aqui, né? Vamos ver o que sai no tarô. É possível resgatar esse amor? Eita, Rei de Ouros de novo. Eu tinha visto 2 de copas, sabia que ele ia aparecer. Rei de Ouros já apareceu no grupo 2. 7 de Ouros apareceu no grupo 1. Eu sempre sinto que o 3 é uma combinação dos dois. E As de Paus. Por incrível que pareça, ó o diabo. Por incrível que pareça, eu acho que tem possibilidades aqui. Só que talvez demore. Talvez dê um trabalhinho, né? O Rei de Ouros com o 7 de Ouros é muito como, assim... Eu ia falar que essa pessoa, ela tá esperando algo, mas talvez você e a pessoa estejam muito similares. E aí, por isso que veio os dois invertidos ali, falando de uma coisa assim, meio... não igual, mas parecido. Porque o 2 de copas, ele tem essa sintonia, né? E aí talvez tenha uma pessoa aqui que ela é muito, até meio Caxias, assim, né? Até meio, não sei, tem uma dificuldade de se abrir, tem uma dificuldade de priorizar as emoções também, né? Porque Rei de Ouros com 7 de Ouros, parece que a pessoa tá, talvez, ou esperando o momento certo financeiramente falando para se abrir para uma relação, ou talvez esteja passando por alguma questão de um fracasso, vamos dizer assim, né? Só que é meio contraditório, porque o Rei de Ouros, ele é muito próspero. Então, talvez seja uma pessoa que ela não enxerga a prosperidade que ela tem na mão.
que ela não enxerga o dom de fazer dinheiro que ela tem. E aí ela fica tentando fazer dinheiro e se frustra. Se frustra com o tempo. E aí você talvez esteja um pouco mais nesse as de paus, que é uma fome também, né? Uma fome de prazer, uma fome de desejo. Vocês podem se espelhar muito, então talvez você sinta que horas você tá num lugar, horas você tá no outro, e essa pessoa também pode transitar, flutuar entre essas duas possibilidades. Existe muito forte essa chama do tesão mesmo, de uma vontade de estar junto, e eu quero comer essa pessoa, eu quero devorar, mas também existe essa coisa da espera. Será que você deve esperar? Ou será que você deve atacar? Vamos ver aqui o que sai. Se o grupo 3 for atrás da pessoa, o que acontece? Oxi! Que isso, gente? Ó, calma, deixa eu pensar. Porque assim, quando eu tava falando amante, 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 veio o alce aqui, que parece com a carta do imperador, e eu pensei, será que essa pessoa é casada? Temos rei de ouros, temos o alce, e agora veio 10 de ouros e 10 de copas. Então, a gente só tem duas possibilidades aqui. Ou vocês vão casar, ou essa pessoa é casada, mas talvez ela consiga conciliar aí também, né? Porque no fim das contas está me parecendo uma satisfação emocional muito grande. 10 de ouros, realização, realização em conjunto, né? Com 10 de copas também uma coisa de satisfação emocional, carro querendo fazer acontecer. Daí a única questão é que, assim, se for uma pessoa que tem um relacionamento, eu não vejo ela se separando aqui. E aí talvez a sua sede ao pote acabe, né, dificultando a coisa ali. Ou melhor, a coisa sendo dificultada para você. Mas, de forma geral, se você sabe que essa pessoa não tem um relacionamento, que ela tá ali, né, meio fechada, aqui tem grandes chances de dar tudo certo se você for atrás. E se o grupo 3 esperar, o que acontece? 8 de ouros, 4 de copas e amantes. Aqui eu acho que assim, você vai ficar meio que sentindo o seu desejo privado. Porque o 4 de copas com os enamorados, de novo, né? Olha, The Lover, The Lovers. Gente, aqui existe muito sentimento, né? Aqui não falta sentimento. E aí, se você não for atrás, muito provavelmente você vai sentir que tá desperdiçando sentimento, né? O 8 de ouros, para mim, ele remete muito a você se concentrar mais no trabalho, se dedicar para fazer outras coisas, né? Fazer a parte chata da vida e o seu coração vai continuar chamando. Aí aqui também tem a possibilidade de aparecerem outros interesses amorosos, mas eu vejo você meio desanimado, desanimada. Enquanto aqui é a total satisfação em companhia, aqui é meio uma carta meio solitária e desgostosa da vida. Então, o que você está esperando? Meu Deus! Vamos ver por fim. Deixa eu tirar aqui uma cartinha para vocês. Não conta para os outros grupos, tá? Porque eu não tirei nos outros. Vamos ver qual que é o conselho em relação a essa pessoa. Pratyahara, vixe Maria.
Tá vindo umas coisas meio contraditórias, gente, porque o Pratyahara, ele é meio que você, não é abdicar a palavra certa, qual que é? Ah, eu vou usar abdicar, mas aí depois vocês pesquisem se quiserem saber mais, tá? Porque isso daqui tem relação com a yoga. E aí o Pratyahara ele está relacionado com uma certa abstenção dos sentidos. Então, de você às vezes precisar abrir mão daquilo que te dá muito prazer. Ai, meu Deus, eu tô rindo aqui porque, enfim, né? É o que eu acabei de falar. Aqui vai ter o tédio, aqui vai ter a satisfação. Aí vem a carta falando que você precisa abrir mão da satisfação. Essa carta ela também pode estar relacionada com coisas de tipo vícios em, sei lá, série, televisão, né, de forma geral, qualquer coisa que suga o nosso sentido, assim, sabe? Então, passar muito tempo em redes sociais, comer chocolate, tomar café toda hora e tal, são coisas que elas não nutrem a gente e ainda acabam sugando porque a gente vai sendo consumido ali de alguma forma. Então, ela pode estar falando dessa relação, caso seja uma relação, um vínculo, em que você sente que o prazer te tira do eixo, e aí você precisa se concentrar para abdicar desse sentir, desse prazer. Ou então, talvez seja um conselho geral até, né? De você estar num momento assim muito de prazer, 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 né? Aquela dopamina enlouquecida das redes e não consegue respirar, não consegue meditar, não consegue achar seu eixo. E aí é engraçado, porque parece que esse esforço de Pratyahara, ele está muito representado aqui com 8 de ouros e 4 de copas. 4 de copas no tarô Smith-Waite, a gente tem um cara sentado numa postura, acho que é Sunya, agora não lembro qual que é o nome, mas eu vou pesquisar e vou deixar nos comentários para vocês olharem, mas é uma postura de meditação, de equilíbrio emocional. E aí aqui a gente tem uma... Não me parece que é uma coisa assim que vai te atrapalhar. Mas, ao mesmo tempo, o amante aqui, ele também vai falar de uma certa obsessão, de uma indulgência no sentido de você sempre perdoar as falhas da pessoa, né, e acabar, enfim, passando por cima de si mesmo. Vamos tirar aqui com o tarô, então, conselho final a respeito dessa pessoa. Ai, meu Deus. Eu acho que aqui você pode chamar sim a pessoa, ou talvez essa pessoa ela te chame, ou te mande uma mensagem, ou dê uma curtida. Talvez você possa fazer coisas simples também, sabe? Uma coisa. Esse 8 de paus com o pai de espadas tá me dando uma sensação assim de ai, larguei a curtida e saí correndo, sabe? Fui lá e deixei, né? Mandei a mensagem e não olhei mais o celular, só deixei. Porque talvez, como posso dizer, talvez seja possível você trabalhar essa abdicação dos sentidos, estando dentro dessa relação. Aí, é claro, isso vai depender do seu caso. Se for o caso aqui de você saber que essa pessoa tem uma relação, é claro que isso vai ficar a seu critério de escolher. E aí, se esse for o caso, eu diria para você buscar outras possibilidades, né? Acho que o 8 de paus ele vem trazendo mudanças, notícias, né? Mensagens de outras pessoas também. E aí você preservando o que é importante para você, aqui com a rainha de ouros e o sacerdote, preservando o seu princípio.
Agora, se for uma pessoa que é solteira, que não tem nada disso, aí eu vejo muito essa coisa aqui de você jogar, sabe? Testar, tenta falar, né? Vê aí se rola uma ideia, vê aí se rola seguir essa pessoa de volta, o que ela tá querendo e tal. E aí você vai experimentando. Claro, associando esse experimentar com essa questão de trabalhar a sua segurança também. E aí até a segurança pessoal, né? Porque aqui a gente tem duas cartas de compartilhamento. Então, parece que talvez você se sinta muito seguro, segura com a pessoa, mas você precisa também nutrir o seu interior, o seu íntimo, as suas próprias necessidades, para não ficar uma relação em que só você se doa. Talvez essa pessoa. Nossa, gente, agora que eu vi Rei, Rainha de Ouros. Ai, meu Deus. Eu tô cada vez mais na dúvida se essa pessoa é casada ou não. Depois você me conta aí se você quiser, né? Se não quiser, tudo bem também. Mas, enfim, se não for, vocês são muito parzinho aqui, né? Muito semelhantes mesmo. Esse dois de copas que veio lá embaixo é. Nossa, sim, vocês têm uma grande conexão. E aí eu acho que é isso, assim, manda uma mensagem, dá um salve, sei lá, pergunta como é que tá a vida, chama para dar uma volta, né? Ver o que rola. Porque aí pode rolar de fato, com a energia aqui da Rainha de Ouros e do sacerdote, você podendo cuidar disso também. Só cuidado aqui, eu acho, para também não criar uma competição com a pessoa. Na verdade, talvez vocês já estejam, né, nessa coisa de quem segura mais tempo, quem espera mais tempo. E aí a vida tá falando assim, ai, sabe, desenrosca isso, pelo amor de Deus. Então, eu acho que é, dá para você conciliar as coisas, sabe? Dá para você conquistar o seu espaço estando com a pessoa, dá para você amar e também cuidar da sua casa, dos seus pertences, do seu trabalho. Então, eu vejo muita possibilidade aqui. Aí vai de você querer ceder ou não, né? Porque aí tem uma questão do orgulho também. Do orgulho, mas eu acho que a sua fome da pessoa vai vencer aqui, né? Então tenta pelo menos assim trazer um equilíbrio para você não fazer uma coisa super descompensada e depois, sei lá, bater um arrependimento, apesar que eu acho que não vai bater, mas enfim. Depois, se você quiser dar uma pesquisada aí, eu vou ver se eu deixo também algum vídeo que esteja falando mais especificamente sobre a prática do Pratyahara. E é isso, grupo 3. Sucesso e alegria. E equilíbrio, por favor. Cuide também de você aí, das suas redondezas. Curioso, veio muita carta de ouros nas três tiragens, eu acho. Os três falando meio que de uma coisa de corpo, casa, dinheiro e tal. Então, cuida daquilo que é precioso para você. Se essa pessoa é preciosa, também cuide dela, mas também, né, recebendo o cuidado. Tá bom? Eu espero que essa leitura tenha te ajudado. Deixa aí nos comentários se fez sentido ou não, se você vai atrás da pessoa ou não. Deixa sua curtida também, seu like. E se quiser, compartilha com alguém que você acha que vai precisar dessa orientação, tá bem? Te vejo numa próxima e tchauzinho.